Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast com essa dupla aqui que fazia um tempinho que ela não aparecia na sua tela e nos seus ouvidos. Eu, Guilherme Campos, e ele, Levi Jambeira. Fala, rapaziada. Estou de volta. Acho que faz um bom tempo que eu não estou aqui para gravar um episódio com meu grande parceiro, Guilherme. Essa dupla que já está consagrada no Virada Paulista Podcast. Acredito que seja a dupla que mais realizou episódios aí como dupla. Então, estamos aí e necessitamos checar, hein? Isso daí deixa pro editor. Eu não tenho essa estatística, não. Essa estatística, mas estamos aí para mais um episódio. E se vocês perceberam, eu estou de visual novo. Tirei a barbinha, bigode. Então, vamos para cima. Exatamente. Tá pele de bebê, né? Como diriam alguns. Como o homem tira sua barba, ele fica com cara de bebê. Mas é isso. A gente tem bastante coisa para falar, até porque a gente está numa escassez de podcast por questão de horários, né? Não está batendo o horário de ninguém praticamente. As semanas estão muito corridas para todos os integrantes do Virada. Então tá ficando meio difícil, tanto que esse podcast ele vai sair com um pouquinho de atraso, mas o importante é trazer conteúdo aqui para vocês. E hoje a gente vai falar das quatro equipes que a gente trabalha aqui diariamente. Vamos falar do Santos, do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. Teve Sul-Americana, teve Libertadores. São Paulo ficou, Corinthians e Palmeiras estão nas semifinais das suas respectivas competições. E o Santos continua naquele limbo que, diferente do último podcast que eu gravei sozinho, era uma mensagem de que talvez aquilo não seria, a situação do Santos atual não seria por muito tempo. Mas, algumas semanas depois, parece que o Santos está contrariando o que eu disse no último episódio. Levi, vamos começar falando do... Ontem teve o derby, né? Então vamos falar um pouquinho desse derby aí. Eu já assumo que eu não consegui assistir, mas eu vi os melhores momentos, vi alguma coisinha ali sobre o derby. E primeiramente, teve 2 gols perdidos, né? Que me chamaram muita atenção. Né? O primeiro foi do Michael. Gol do Michael e o Breno Lopes. Né? E o Breno Lopes, que, me desculpa, os dois não podem perder aquele gol. Não sei se você concorda comigo. Não pode perder. Temos um integrante aqui do podcast que chegou a twittar e chegou a comentar em um dos nossos grupos que temos que o senhor Michael recebeu a bola muito próximo ao pé, não teve tempo de reação. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Ele teve tempo suficiente para ele até dominar a bola e ele ter maior ângulo de finalização. Ou ele poderia rolar para o lado do Wesley que estava vindo e ia ter o gol aberto. Michael não pode perder aquele lance. Michael, inclusive, que foi capital nesse derby. Teve outro lance protagonizado por ele, que iremos comentar mais tarde, bem polêmico. E assim... Pode falar agora, já. Fala dele agora. E assim, só para terminar esse raciocínio, esse tal integrante desse podcast disse que a culpa foi do senhor Yuri Alberto, já que ele tem um ranço grande pelo centroavante Yuri Alberto, disse que não fez a jogada certa, era para ter finalizado, faltava tesão de atacante, como ele disse. E assim, discordo totalmente, acho que o Michael, totalmente culpa do Michael, gol perdido pelo Michael. E assim, o senhor Michael, pulando para a segunda parte, polêmica, que quase quebra a perna do menino Henrique, quase quebra a perna. É assim, rapaziada. Esse lance só exemplifica como o Daronco está despreparado para ser técnico no Brasil hoje. Porque o cara, primeiramente, dá o amarelo ali, naquela distância que ele estava, é inadmissível. Ele tinha todas as condições para poder ver o lance claramente, é claramente um lance de cartão vermelho. Assim, não tem nem dúvidas. E digo mais, lance para cartão vermelho direto, e assim, é caso para ir para revisão e ver se o Michael não toma um gancho, tá? O Michael vai sair muito sortudo se ele não tomar um gancho de pelo menos uns 5, 6 jogos aí. Porque se o Hendrick tá com a perna no chão, o pé preso no chão, já era. A carreira do menino acaba ali. É um lance muito perigoso, com muita crueldade do Michael. Lance de cartão vermelho claro. E assim, acredito que a tônica desse clássico foi
foi esse lance do Endrick, foi essa agressão, se podemos dizer assim, um lance muito pesado, e os 2 gols perdidos, claro. O primeiro pelo Michael e o segundo que muitos disseram que foi um milagre do Cássio. Eu acredito que foi uma grande defesa do Cássio, mas a maior culpa com certeza é do Breno Lopes. Ah, com certeza. Você falou do lance do Michael aí, eu lembrei agora, e realmente foi muito duro, né? É um lance que a gente esperaria do Fagner, né? Que é um cara que proporciona esses lances perigosos, né? O Fagner que já acabou com a carreira do Ederson, lembra? Camisa 10 do Flamengo. O cara nunca mais conseguiu jogar depois daquilo, até se aposentou. E, pô, é um lance que nem você falou, acaba a carreira do jogador. Eu acho que ele tinha que fazer a falta, porque, pô, acréscimos, provavelmente ia sair o gol do Palmeiras, não saiu porque o Cássio fez uma boa defesa e o Breno Lopes finalizou com uma vontade que, né, vontade nenhuma de fazer o gol, o Breno Lopes. Então, eu acho que ele tinha que fazer a falta, mas eu acho que não precisava dessa força excessiva, né? E você falou que o integrante, né, do nosso podcast reclamou do Yuri Alberto. Eu acho que o Yuri Alberto fez certinho ali naquele lance. Eu acho que ele tinha um marcador na frente dele, ele teria que tentar o drible, que a gente sabe que não é muito forte do Yuri Alberto, e depois a finalização. Então, eu acho que ele fez certinho. Ele passou a bola para o Michael, e o Michael acho que acabou finalizando muito mal. Acho que ele ficou um pouco afobado, até porque ele não é um jogador que está acostumado a estar nesse tipo de situação cara a cara, né? Então, não dá para esperar a frieza de um volante, um segundo volante, que é um cara que não chega muito cara a cara, não tem a mesma frieza que um atacante, um meio atacante, um ponta, para poder finalizar. Mas acho que é isso, né? O jogo, eu não sei, você pode falar melhor, não sei se foi um jogo muito brigado, foi um jogo que foi 0-0, teve expulsão dos dois lados. Eu não concordei muito com a expulsão do Murilo, você falou do despreparo do Daronco, e eu concordo, porque a reclamação que o Murilo fez, né, pelo menos é o que estava na súmula, que ele falou assim, tá de sacanagem. Isso é o suficiente para expulsar um jogador? Eu acho que não. A torcida do Palmeiras tá reclamando também de um lance do Veríssimo lá, acho que do próprio Endrick, se eu não estou enganado. Sim, o lance de carrinho. Eu não achei que foi para expulsão, acho que era para um amarelo também. Não sei se você tem a mesma opinião. Não, esse lance não foi para expulsão, não. Esse lance foi para um amarelo muito, muito justo e é isso aí. Sim, mas a expulsão do Murilo para mim foi injusta, do Maicon justíssima, deveria ser direto, como você falou. E o derby ficou nisso, né? Para quem esperava um amasso do Palmeiras, a torcida do Palmeiras acho que ficou um pouco na bronca, principalmente com o Breno Lopes, porque o Botafogo perdeu ontem e a gente está vendo esse caos, né? Que do nada instaurou no Botafogo, o Botafogo 10 pontos na frente, perdeu o clássico do Flamengo, perdeu o primeiro jogo em casa na temporada, que acontece, é normal, e simplesmente o técnico. Eu não manjo nada de Botafogo, você também não manja, né? Mas do nada o técnico pediu demissão. Botou carga à disposição, sendo que ele é o líder do campeonato, perdeu um jogo, foi eliminado numa competição em que o Botafogo simplesmente tá cagando, né? Com prioridade. Não tinha competição com prioridade. Então assim, o torcedor fica um pouco triste porque o Palmeiras vinha numa arrancada aí, agora tá a 10 pontos do Botafogo, e sim, vai ter confronto direto ainda. Poderia estar menos se tivesse feito esse gol aí o Breno Lopes. Eu acho que por isso que a torcida do Palmeiras ficou um pouco chateada, né? Mas, como a gente falou que ia falar sobre os 4 e não teve podcast de Sul-Americana nem de Libertadores, vamos falar um pouquinho da projeção, né? Das semifinais. O Palmeiras vai pegar o Boca, Levi. Você acha que vai dar quem? Eu acho que vai dar Palmeiras, sem querer zicar aqui nem nada do vai tipo. Vai dar Palmeiras também. Eu acho que vai dar Palmeiras. Assim, o Boca Juniors vem numa sequência aí de, não sei se sorte, mas muita competência de alguns certos jogadores. E o maior craque do confronto é o Cavani. Então, assim, não podemos descartar o Boca, porque o Boca tem o melhor jogador do confronto. A partir do momento que você tem o melhor jogador do confronto, ele pode decidir a qualquer momento. Sim. E assim, o Boca também tem um goleiro que tá absurdo nessa Libertadores. É o famoso goleiro da seleção argentina, Sérgio Romero,
que já foi goleiro do Manchester United também. E tem outro jogador também, zagueiro, lateral, que vem fazendo uma boa competição também, e é também um atleta famoso por já ter jogado Copa do Mundo, já ter gol em Copa do Mundo, enfim, que é o Marcos Rojo também, que jogou na Europa. Então, assim, o Boca tem certos jogadores muito bons, tá? Muito bons. E o melhor jogador do confronto para mim, que é o Cavani. Mas, assim, como conjunto, como técnico, como time de futebol, o Palmeiras é melhor, mais preparado, vem com o Abel Ferreira sendo inabalável na Copa Libertadores da América, mas eu vou falar assim, o Palmeiras é favorito, coloca um 60-40, mas para mim vai ser 2 jogaços, a Bomboneira vai estar fervendo, Boca vai fazer como sempre faz, deixando a vida dos brasileiros muito complicados quando vai para lá. Então eu acho que vai ser um jogaço, tem tudo para ser um jogaço, 2 jogaços de bola, típicos de Libertadores. Não sei se a qualidade vai ser muito alta, mas vão ser jogos pegados típicos de Libertadores. O Palmeiras tá pegando um adversário mais difícil que apareceu na sua frente agora, né? É uma equipe estrangeira, é uma equipe que, não vive um ótimo momento, não é aquele Boca bicho-papão que era no começo dos anos 2000, há muito tempo, ele já não é esse Boca, mas é uma equipe que, por mais que muita gente fala, não é, o Boca não tem mais a mesma força e tal. Nos últimos anos aí, o Boca jogou final de Libertadores, o Boca chegou em semifinal de Libertadores. Na última parou pro Corinthians nas oitavas, mas acho que ali foi uma exceção, porque para quem viu o jogo, viu que o Benedetto vestiu a camisa do Corinthians ali, né? E ajudou bastante o Corinthians a passar para a próxima fase. Então, eu acho que vai ser um confronto muito difícil para o Palmeiras, mas o Palmeiras tem, Marcos, você falou, o craque do confronto é o Cavani, mas o Palmeiras tem o craque no banco de reserva. E eu sempre bato nessa tecla. Por quê? Porque ele é um técnico, o Abel é um técnico, e ele estuda muito, muito o adversário. E ele consegue adaptar a sua equipe conforme o adversário. O Palmeiras, na maioria dos jogos do Abel, tanto que até pouco tempo atrás ele tinha 10 derrotas, agora deu uma aumentada porque o Palmeiras deu uma oscilada. O Palmeiras conseguia sempre, na maioria das vezes, fazer o jogo que ele queria. Então ele propõe, eu quero jogar dessa forma. E aí ele conseguia neutralizar o adversário ou dominar o adversário e fazer o resultado que ele queria. Quantas vezes a gente já não viu o Palmeiras, na última fase agora, ou na penúltima, o Palmeiras faz o resultado no primeiro jogo, no segundo jogo ele joga um jogo para anular qualquer tentativa do adversário. Foi assim nas quartas, foi assim nas oitavas também contra o Atlético Mineiro. Então o Palmeiras ele tem esse poder. Se por acaso o Palmeiras conseguir um resultado que ele ache positivo na Bomboneira, para o Allianz Parque ele vai amarrar esse jogo e vai tentar cansar o Boca de todas as formas. Que eu não consigo falar essa palavra, mas sufocar o Boca para o Boca ir perdendo a força conforme o tempo, e aí o tempo começa a jogar a favor do Palmeiras. O Palmeiras ele faz muito desse jogo, e por mais que muita gente critique a forma que o Abel joga, sim, ele vence os jogos, ele vence os campeonatos, então não tem como criticar a Abel Ferreira. Agora, outro detalhe importante também é que o Palmeiras perde um dos seus melhores jogadores, por mais que não tenha tido um ano muito bom em 2023, que é o Dudu. Aí é ver o que o Palmeiras vai fazer com o quarteto de frente, se vai jogar Rafael Veiga, Rony, Arthur e Endrick, ou se vai jogar Rafael Veiga, Rony, Arthur e Breno Lopes, ou Flaco, não sei. Então é uma boa questão aí, porque o Dudu tá fora e já vai alterar o quarteto ofensivo do Palmeiras para ver como que o Abel vai montar isso aí. Tem alguns jogadores da base, tem o Luiz Guilherme lá, que a torcida do Palmeiras gosta bastante também, tem o John aí, tem essas opções. Eu acho que no jogo de domingo, o Endrick mostrou que ele não tá lá pensando só no Real Madrid, ele tá querendo jogar assim, ele tem qualidade, ele pode brigar por essa vaga também, aí você desloca o Rony, ou tenta mudar a formação, jogar com 2 homens mais centralizados, 2 atacantes, né? Porque o Palmeiras tem jogadores que podem fazer uma função de meia ali, né? O Arthur, por mais que não seja a melhor função dele,
mas ele pode jogar um pouco mais aberto e abrir um pouco o Veiga na esquerda, né? Que o Veiga nos últimos jogos tem caído para as pontas e tem mostrado que tem qualidade para fazer isso. Agora, Levi, vamos pular para o Corinthians. Vamos falar do Corinthians aqui rapidão. Corinthians que passou daquele jeito, né? Sufoco incrível. 6 bolas na trave. Impressionante, a trave jogou muito para o Corinthians no último jogo contra o Estudiantes. E agora vai pegar o Fortaleza. É um confronto extremamente difícil. Porque o Fortaleza, que há poucas rodadas atrás não vinha bem, mas aí pegou o ressuscitador do Santos Futebol Clube e voltou a jogar um grande futebol, né? 4-0 no Santos. E aí, como todo time que está em crise, pega o Santos, ganha e volta a ser um time decente. E o Fortaleza voltou a ser um time decente. Passou tranquilo pelo América Mineiro e, assim, vai decidir lá no Castelão. Então é uma competição que se tornou muito difícil nos últimos anos e o Corinthians agora acho que vai ter o seu maior desafio na competição. Não sei se você concorda comigo, porque o Fortaleza é uma equipe que conhece o Corinthians, é uma equipe que está à frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro, é uma equipe que sempre dá trabalho para o Corinthians. O Corinthians vai ter o maior desafio dele agora contra o Fortaleza, para mim isso é claro. É o técnico muito bom também, os jogadores muito bons, são jogadores que já jogam juntos há algum tempo também, ou seja, já é um time que já tem uma forma de jogar clara, já sabe o que o técnico quer, e é um time que vem sendo encardido nos últimos anos para todos aí, mais do eixo Rio-São Paulo, se podemos dizer assim. Então, o Fortaleza é uma equipe perigosa, e eu acredito que o Corinthians ainda assim é favorito, mas é um favoritismo muito mínimo, tá? É um favoritismo, assim, bem pequeno mesmo. E eu acredito que tem tudo para ser jogão de bola. Não sei se na qualidade, mas não vai faltar raça das duas equipes. Isso aí eu acredito que não vai faltar. E o Corinthians precisa mostrar resultado. Assim, o Luxemburgo tá sobrevivendo por aparelhos, se é que podemos dizer assim. Eu nunca vi o Corinthians ter uma classificação num campeonato e o técnico ser crucificado pela torcida. Foi basicamente o que aconteceu. Mas ele também não se ajuda, né? O Corinthians passou e o técnico foi crucificado. Ou seja, o Corinthians passou pelo Estudiantes por sorte, nem sei como que passou. Por sorte, por ter o Cássio que por mais que critiquem tanto, é um goleiro que ele é absurdo, e principalmente nos pênaltis. Você vai para os pênaltis, você sabe que o Cássio vai pegar um. Então você precisa que os seus batedores acertem no pênalti, porque ele vai pegar um pelo menos. Então é por isso que o Corinthians passou, mas contra o Fortaleza, acredito que o Corinthians seja favorito, mas é menos ainda do que o Palmeiras pode ser contra o Boca. Então acredito que seja algo entre 55 e 45 para o Corinthians. E vamos ver, porque se o Corinthians cair para o Fortaleza, eu acho que é o nocaute para o Luxemburgo. Ele não dura após esse confronto. Bom, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente, né? Eu acho que o Fortaleza ele é um pouco mais favorito que o Corinthians, porque o Corinthians tem muito a seu favor o Cássio, a sua história, mas uma coisa que joga muito contra e que, como você falou, um pouco de sorte, um pouco de Cássio, não deu tudo, não foi tudo por água abaixo no último jogo. E é o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que ele joga muito contra o Corinthians. Eu acho que ele tem uma visão de jogo que em alguns momentos dá certo, em outros não. Nesse momento não vem dando certo. E assim, é uma arrogância, né, de admitir que erra, né? Porque termina esse jogo, que foi um massacre, foi um desespero para todo o torcedor corintiano, com certeza. E ele pega e fala que era estratégia, era ir para os pênaltis. Tomou um gol com 50 segundos. Ele fala assim, a gente tem um goleiro que pega pênalti, essa era a estratégia. E aí depois ele fala que no jogo contra o São Paulo, no segundo jogo lá da Copa do Brasil, a ideia dele, a estratégia dele era ir perdendo só de 1-0 no primeiro tempo. Aí você vê que ele tá se perdendo, e saiu também notícia de que ele tá confusão lá com pessoas lá do Corinthians. Então eu acho que os dias de luxo no Corinthians estão contados, porque se o Corinthians não avançar do Fortaleza, ele cai. Eu acho que ele já teria caído se o Corinthians tivesse perdido domingo pro Palmeiras. Então eu acho que o Fortaleza tem um técnico que é diferente e o Corinthians não tem. Quando você tem um técnico
E mesmo que seu elenco seja inferior ao adversário, quando você tem um técnico que é o craque do time, os jogadores compram a ideia. A gente acabou de falar do Palmeiras. O craque do Palmeiras é o Veiga e barra Abel Ferreira. O craque do Fortaleza é o Vojvoda. Então, eu colocaria essa porcentagem que você colocou pro Fortaleza. 55 Fortaleza, 45 Corinthians. Eu acho que vai ser um duelo equilibrado, mas questão do Fortaleza ter um ótimo técnico, um técnico melhor que o do Corinthians, eu acredito que o Fortaleza é um pouquinho mais favorito. Rodrigo, vamos falar agora rapidão também do São Paulo que caiu na Sul-Americana contra a LDU, né? Fez um jogo não tão legal, a torcida do São Paulo pegou muito no pé do time contra a LDU. E primeiro jogo, o São Paulo foi doutrinado pelo Pelé da altitude, Johan Julio, né? Que os santistas não têm boas recordações, mas na LDU ele joga muito. E primeiro jogo ele acabou com o São Paulo, né? Segundo jogo ele mostrou que ele é o Pelé da altitude mesmo, não jogou grande coisa, mas bateu o pênalti decisivo que classificou a LDU. Tinha muita gente criticando algumas coisas, alguns torcedores criticando atuações de alguns jogadores. Primeiro, teve gente criticando o Caleri, teve gente criticando que o Caleri ele não é um jogador que aparece nos jogos decisivos, ou seja, nos jogos de classificação, de mata-mata. Eu discordo totalmente. Teve gente criticando o Rafael, porque ele não é pegador de pênalti, realmente ele não é pegador de pênalti, mas ele é um ótimo goleiro no decorrer do jogo, né, e vem catando muito. E teve gente que criticou o Dorival por não ter colocado o Luciano para bater, e também pessoas que criticaram um dos seus queridinhos, Rodrigo Nestor. Queria que você falasse um pouco dessa eliminação do São Paulo aí, o que passou para você, e se você acredita que o objetivo mesmo é a Copa do Brasil e a Sul-Americana era uma competição que o São Paulo poderia se dar o luxo de cair. Então, São Paulo que caiu aí para a LDU, confronto onde, como você disse, o Johan Julio, onde os torcedores santistas não têm boa recordação, acabou com um confronto no jogo lá, e aqui ele não conseguiu fazer grande coisa, mas assegurou para que fosse aos pênaltis, e a LDU passou nos pênaltis. Não acredito que seja a culpa do Rafael, culpa de Ciclano, culpa de Fulano. São Paulo, como diz o torcedor são paulino, uma das tônicas dessa temporada do São Paulo, 2023, é que o São Paulo não consegue fazer resultado fora de casa. São Paulo não consegue ganhar fora de casa, cara. É um negócio bizarro isso. O São Paulo não ganha, não empata, também é difícil. Assim, São Paulo tá um leão de Morumbi essa temporada. Isso pode até trazer o título da Copa do Brasil para o São Paulo, porque é sim uma boa temporada do tricolor, mas o São Paulo é um time inexistente fora de casa. Assim, pode até conseguir bons jogos, como contra o Corinthians na Copa do Brasil, fez um jogo bom até determinado ponto, mas não ganha, não consegue. Então é difícil. E eu não acho que aí tem que ter a culpa em cima do Rodrigo, do Nestor, a culpa em cima do Rafael, a culpa em cima de Fulano, a culpa em cima de Ciclano. São Paulo caiu, não é o fim do mundo também. Obviamente, não é a competição que o São Paulo está priorizando. É uma competição que seria importante se fosse ganhada, mas não é a primeira competição que o São Paulo prioriza na temporada. E então é assim, torcedor são paulino, nada de desespero, não precisa de desespero, não tem nada fora do eixo. São Paulo caiu, mas ainda tem assim o Brasileirão para terminar de fazer um bom campeonato, e tem aí o mais importante de tudo, que é a Copa do Brasil, premiação, que é a que dá mais dinheiro hoje também. Então é o que o São Paulo precisa ganhar, até porque não tem. Então os torcedores estão obcecados para ganhar essa Copa do Brasil. Então acredito que é isso aí. Detalhe importante é que, para os torcedores do Corinthians, é que quem bateu um dos pênaltis contra o São Paulo foi o Guerreiro, fez uma comemoração ali em polêmica, se podemos dizer assim. Alguns dizem que ele fez um C de Corinthians para a torcida do São Paulo. Guerreiro, que historicamente, quando vestia a camisa do Corinthians, sempre teve bons jogos contra o São Paulo, sempre jogava muito bem.
Então, é isso aí. São Paulo caiu contra a LDU, mas para mim não é terra arrasada e nem nada do tipo. É retomar os cacos ali, ajeitar o elenco, entrosar mais o Rames, que às vezes parece um pouquinho fora de ritmo. Dá para ver que tem talento, mas ainda está um pouquinho fora de ritmo, assim precisa entrosar um pouco mais. Lucas já está fazendo efeito desde já. Recuperar a Caleri, Luciano, jogadores importantes, e ir com tudo para essa disputa da Copa do Brasil aí, que é o campeonato mais importante para o São Paulo na temporada. Exatamente. São Paulo agora não teve jogo nesse final de semana, né? Contra o Curitiba foi adiado por conta de que ia ter o clássico, né? E ao mesmo dia ia ter o jogo do São Paulo no Morumbi. Então foi uma falta de organização da federação, né? Da CBF também, pô, da polícia do estado de São Paulo. Então não teve esse jogo. O São Paulo, como você falou, tá um leão no Morumbi e fora não tá tão bem assim, mas agora a gente tem que se alertar a isso. Por quê? Porque o São Paulo vai jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil no Maracanã contra o Flamengo. O Flamengo não vem bem, várias polêmicas, mas assim, venceu um clássico importantíssimo contra o Botafogo, que é uma equipe que é a líder do campeonato. Então você vai pegar um Flamengo que, dependendo do próximo jogo, deixa eu ver aqui quem que é, já venceu o Botafogo. Venceu o Botafogo por 2-1 de virada. De virada não, o Flamengo saiu na frente. Vai pegar o Atlético Paranaense em casa antes de enfrentar o São Paulo. Então, assim, o Flamengo vem embalado. Uma vitória contra o líder do campeonato. Se vencer bem o Atlético Paranaense, vai vir embaladíssimo. O São Paulo não tem o direito de fazer uma partida muito ruim contra o Flamengo no Maracanã. Porque o Flamengo, por mais, como eu falei, tem tudo isso, é uma equipe que é qualificada, uma equipe que praticamente só tem craque a nível de futebol brasileiro. Se você moscar contra equipes assim, é assim, ó, rapidinho para você tomar 3-0. E se tomar um resultado, um 2-0, vai ficar muito difícil de reverter no Morumbi. Então, assim, e temos que atentar também que o Flamengo tem a recuperação do jogador, que é muito importante. Para muitos foi o melhor jogador da Libertadores 2019, ao lado do Gabriel. E no Mundial, eu acredito que foi o melhor jogador do Flamengo no Mundial, nos jogos que o Flamengo fez em 2019. Óbvio que já passou muito tempo, mas ele vem jogando muito bem. Inclusive, foi totalmente decisivo nesse último jogo contra o Botafogo com um golaço, que é o Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo tem jogadores importantes esperando. O Bruno bem, Gabriel bem, já é o suficiente para o São Paulo acender um sinal de alerta. Sim, e não vai ter o Arrascaeta nem o Luiz Araújo, provavelmente, eles vão fazer um trabalho aí para tentar voltar, mas o Arrascaeta tem um problema crônico aí, então é sempre assim, o Arrascaeta sempre está tendo que se sacrificar para poder jogar, mas é um craque, né? Então, sim, o São Paulo tem que ficar de olho e melhorar esse desempenho fora de casa. Pelo menos nesse jogo, o São Paulo não pode se dar ao luxo de fazer uma partida muito ruim fora de casa. Porque, por mais que tenha tido altitude contra a LDU e a gente tem que dar uns pontos, sim, se é uma equipe um pouco mais qualificada que a LDU, aquele primeiro tempo acaba uns 3-4-0. E mesmo esse golzinho do Lucas aí não ia adiantar muita coisa para levar para os pênaltis como levou. Bom, Levi, agora vamos falar do último time, né? Que é a situação mais delicada, é a parte mais triste aqui para a gente comentar, porque é a pior situação que tem. O Santos perdeu mais uma vez para o América Mineiro, perdeu mais um confronto direto, perdeu o primeiro das 4 finais que o Santos teria, que o Santos tem ainda, né? Por vir em sequência. América Mineiro, próximo ao Cruzeiro em casa, Bahia fora, Vasco em casa. Seriam 4 finais. Uma o Santos já perdeu, o América Mineiro, e perdeu daquele jeito, né? E agora tem que vencer o Cruzeiro, né? Ficou uma situação em que o Santos tem que vencer o Cruzeiro, e a gente vai comentar aqui rapidinho dessa situação do Santos, que desanima o torcedor. Essa que é a verdade. Não sei se você vai concordar comigo, Levi, mas é desanimador, porque chegou um monte de contratação. O Santos, acho que foi uma das equipes que mais contratou nessa janela de meio de temporada. Ainda está contratando, probabilidade muito grande de chegar o Morelos aí nos próximos dias, atacante colombiano. Mas, assim, por mais que tenha contratado bastante, ainda faltou
contratar mais jogadores. Precisava de zagueiro, e o Santos só trouxe o Baço. Precisava de mais um zagueiro, porque a gente viu agora, nesse jogo contra o América, que o Santos tem uma grande deficiência na sua zaga. O primeiro gol, o Varanda, ele faz o que ele quer com o Alex. Ele ganha no alto, do zagueiro que é mais alto que ele, que é mais forte que ele. Ele ganha no alto, e depois o Alex não consegue desarmar o Varanda, e aí sai o gol do América. No segundo gol, tem três zagueiros em campo. E o volante do América Mineiro, ele entra sozinho para cabecear a bola. O Juninho não é tão alto, diga-se de passagem. Não é tão alto. Eu não reparei nisso, mas ele não deve ter nem pulado para fazer o gol, porque o Santos ele é craque em tomar gol de cabeça de alguns jogadores que nem pula para poder fazer o gol. Então, assim, é um problema crônico, é uma zaga muito ruim. Tem o Baço ali que, pô, chegou com uma postura de líder e tal. Mas, assim, tem que jogar bola, né? Tem que jogar bola. Não adianta só ele ficar lá com palavras bonitas e não jogar bola, mas eu acho que os companheiros também prejudicam ele bastante. Joaquim, que pô, parece um cachorro que caiu da mudança, né? Aquela carinha dele de fiz merda e agora não sei o que eu tenho, o que eu faço. Ele tem isso, mano. Ele é muito, como diria o Casemiro, ele é muito merdeiro. Ele faz muita besteira, velho. É impressionante. E ele tem um psicológico, me parece, né? Eu não sou psicólogo nem nada, mas é um psicológico muito frágil. Acontece alguma coisinha ali que ele falha, ele entra num limbo ali na partida e já era. Não tem o que fazer. Ele começa a fazer besteira atrás de besteira e aí prejudica a atuação do Santos. E o Alex, que não tem condição nenhuma de ser zagueiro titular do Santos, e virou porque o reserva dele é o Messias. Então, assim, não tem muito o que o Santos fazer. O Santos está numa situação complicada. E aí eu quero puxar para você o seguinte: o Santos buscou várias contratações. Só que parece que nenhum desses caras estão aptos para jogar. E o Santos não tem tempo para esperar esses caras ficarem em condições de jogo. O Rincon chegou, já está sendo titular. O Júnior Caissara chegou, teve que jogar. Mas é muito estranho que o Soteldo teve que ficar no banco. E o Soteldo estava aí treinando o tempo inteiro. E agora, eu Levi, a gente tem que falar desse cara, né? Soteldo, Jefferson Soteldo, que ontem teve uma atitude infantil, uma atitude de juvenil mesmo, pela segunda vez. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre a expulsão do Soteldo, num jogo que já estava praticamente perdido, os acréscimos no segundo tempo, 2-0 para o América, e ele desfalca agora contra o Cruzeiro. É uma situação deplorável, assim se podemos dizer. Não estou tão animado, não estou nada animado, falando até numa velocidade um pouco mais lenta. E assim, cara, vamos lá. Vamos começar aqui olhando a tabela de classificação, primeiro ponto. A tabela de classificação. Já estou com ela aberta. O Santos é o 17º hoje, com 21 pontos e 22 jogos realizados. O Santos dos últimos 5 jogos perdeu 3 partidas, empatou uma e venceu uma. Aí você olha para cima do Santos. O Bahia também tem 22 jogos, está 1 ponto à frente do Santos. Particularmente, tá? Minha opinião, é uma briga que vai ser entre Bahia e Santos nos próximas 5 rodadas aí, mais ou menos. Por quê? Porque o Bahia tem 5... Nos últimos 5 jogos, o Bahia tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Então é um pouco considerável melhor que o Santos. Ah, Levi, mas o Goiás tem 25 pontos. São 4 do Santos. Não é tanta diferença. Mas se você olha os 5 últimos jogos do Goiás, o Goiás tem 3 empates e 2 vitórias. Ou seja, o Goiás não perde faz 5 jogos. Isso daí, porque eu não sei os outros jogos atrás, porque eu não chequei. Mas nos últimos 5 jogos o Goiás não perde. Então, sinceramente, do Goiás para cima, hoje, eu já nem vejo perigo de cair. Pode ser que daqui 5 rodadas eu faço aqui outro comentário acerca disso. Mas do Goiás para cima, eu não vejo mais perigo de cair. E aonde a situação fica mais desesperadora? Quando você olha
os clubes que estão atrás do Santos. Você tem o Vasco, o América e o Coritiba, certo? O Vasco, o América e o Coritiba, os três têm um jogo a menos que o Santos. O Vasco, se ele vence o jogo a menos, ele vai para 20 pontos. Ele fica 1 ponto do Santos. Sendo que nos últimos 5 jogos, o Vasco só perdeu uma partida. Então, cara, e o América? Último comentário sobre a tabela. O América também tem um jogo a menos. O América tem 16. Se ele ganha, vai para 19. São 2 pontos do Santos de diferença. Só que o América vem de 2 vitórias seguidas. O América, não sei como, o América ele vem com uma atuação muito boa de jogadores como Juninho, que é o capitão da equipe, volante, e principalmente de um jogador que estava desacreditado no Corinthians. Desacreditado, afastado, sim. Desacreditado total, que é o Rodrigo Varanda. Do nada renasceu no América, tá jogando muito bem. Então, torcedor santista, assim, olhem a gravidade que a situação está. É uma situação muito grave. Não é uma situação um pouco grave. É uma situação muito grave. Porque o Santos, além da dificuldade do Santos de sair da zona de rebaixamento, o Santos pode ver o Vasco passar ele nos próximos jogos, tá? E aí se encontrar numa situação pior ainda, tá? E outra coisa, o Santos ele vai ter uma série, se eu não me engano, o Guilherme pode até confirmar, vai ter uma série aí de confrontos diretos de final de campeonato nos próximos 5, 6 jogos aí no brasileiro. E assim, o primeira final, se podemos dizer assim, dito por um integrante desse podcast, inclusive, era contra o América. Jogo importantíssimo, que o Santos não poderia imaginar perder. Empatar já era ruim. Perder, então, era horrível. E o Santos perdeu. Então, assim, cara, é uma situação que, na minha opinião, por tudo que o Santos vem fazendo em 2023, diretoria, jogadores, tá? Diretoria, jogadores, treinadores, é um caminho que, no final da temporada, tem tudo para o Santos abraçar a causa. Mas você está sendo muito precipitado. Tem mais 16 jogos, mais 15 jogos. Cara, eu não consigo ver muita possibilidade de melhora para o Santos. E assim, quando você começa o ano errado, a tendência é que você termine errado. Só que o Santos já vem começando o ano errado, não é de agora. Se o torcedor colocar a mão na consciência, o torcedor vai saber disso. Que o Santos já vem começando anos errados de um tempo, de uns anos, e vem se safando. Uma hora, abraça a causa. E esse ano tá muito perigoso. Muito perigoso. O torcedor que viveu 2009 com o Salvador Kleber Pereira, eu acho que foi 2009. Foi. 2023. 2023 tá pior. É um hot take, é algo difícil de dizer, mas 2023 está pior. Por tudo que vem acontecendo no Santos Futebol Clube, 2023 está pior. Finalizando aqui minha parte, só vou comentar aqui, já que o Guilherme quer falar algo também em cima aí do que eu disse. Só terminar aqui em cima que o Soteldo deu uma declaração e falou que pediu desculpa contra essa expulsão infantil contra o América nos minutos finais com a partida decidida e disse que não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo, Soteldo? É a segunda vez que acontece. Você tá de brincadeira com o torcedor santista, Soteldo? Tá de brincadeira. Você não quer treinar. Jogador não quer treinar. Jogador descompromissado. Jogador que os torcedores do Santos vivem na esperança de ele ter um momento de Soteldo Libertadores 2020. Que pra mim foi muito superestimado esse momento dele aí também, que não foi nada demais. Jogador que tá sempre ali falhando com seus companheiros de equipe. Mas o Soteldo não é pego embalado, o Soteldo não foi igual o Lucas Pires, não foi igual o Natan. Não importa. As atitudes dele vêm sendo tão ruins quantas desses 2 jogadores que eu citei. Então, desculpa, torcida santista, não vai acontecer de novo. Tá de brincadeira, né, Soteldo? Assim, se eu fosse torcedor do Santos, eu já estaria... Soteldo, já era pra você, irmão. Já era. Corda cortada. É pedir rescisão de contrato, protestar, pedir para que ele não vista mais a camisa do Santos, porque não dá. Essa responsabilidade que o Soteldo tem com o torcedor santista, tem com a instituição, isso não pode passar mais batido.
Em relação ao Soteldo, é isso aí. Concordo totalmente com o que você falou. Não sei no caso de rescindir, até porque para rescindir vai ter que pagar tudo que ele merece, entre muitas aspas, né? Porque ele assinou o contrato. Então, assim, o tempo provou muito que foi a contratação do Soteldo, né? Era um cara que talvez o Santos não deveria ter assinado o contrato, porque por mais que o afastamento, a treta ali, que tudo que aconteceu ali foi depois do Santos confirmar que iria comprar ele, o Santos já sabia de coisas que vinham acontecendo e eram recorrentes, de indisciplinas, e era um jogador que não estava rendendo tanto dentro de campo, um jogador que não estava se cuidando tão bem fisicamente. Então, o Santos, na minha opinião, errou, e aquilo que você falou, começou errado, vai terminar errado, infelizmente, porque o Santos não se planejou para poder... não montou um elenco decente. Tipo, tinha jogadores de velocidade de drible, como o Ângelo, agora não tem mais. Era o Ângelo e o Soteldo. Um não joga, o outro foi embora. E o Santos não repôs essa saída. Então fica muito difícil, é tudo mal feito, é tudo feito nas coxas, é tipo de um jeito, tipo, a gente vai tampando um buraco ali, aqui, e chega uma hora que de tanto você tampar buraco, a parede vai estar toda esburacada, e aí ela vai cair, vai acontecer alguma coisa, e não vai dar certo. E infelizmente o Santos chegou nessa situação. Você falou aí dos confrontos diretos, realmente o Santos, o ideal seria ganhar os 3 agora os próximos, perdeu o primeiro, né? Não vai ganhar os 3, a gente sabe, porque fora de casa o Santos é nulo, o Santos é ridículo. E uma coisa, se eu falei do Paulo Turra, eu vou falar do Aguirre também, que é um técnico que é muito morno para essa situação do Santos, é um cara que parece que tá tudo tranquilo, e acho que o Santos precisava de um cara um pouco mais fervoroso, que tivesse sentindo na pele o momento, e o Aguirre não transmite isso. 4 jogos do Aguirre, exatamente, 4 jogos do Aguirre. São 4 gols contra o Fortaleza, são 2 gols contra o América, 2 gols contra o Galo, 1 gol contra o Grêmio. Ou seja, 9 gols, né? Se eu não estou enganado, em 4 jogos. Se eu critiquei o Turra, que tomou uma cacetada de gol em pouquíssimos jogos, que pegou esse saldo do Santos, que era por incrível que pareça, foi uma das melhores defesas em algum momento do campeonato, ele conseguiu deixar o Santos com um saldo ridículo de gols, eu tenho que criticar o Aguirre também. E obviamente, criticar o Rueda e os jogadores. O Rueda, para mim, é o principal jogador, o principal culpado, porque ele contratou esses caras aí, né? Não tem condição nenhuma de uma equipe como essa criar uma expectativa de que vai sair disso, porque não evolui fora de casa. O Santos venceu um jogo e empatou um jogo dos jogos fora de casa, o campeonato inteiro. O Santos não consegue trazer nenhum ponto fora de casa. Então fica uma situação muito difícil e, esses próximos 3 jogos vão ditar o que vai acontecer. O Santos tem 2 jogos em casa, um jogo fora que é importantíssimo contra o Bahia. É importantíssimo porque é o confronto direto em que o Santos pode sair da zona de rebaixamento. Porque se a gente for ver aqui, o Bahia no próximo jogo vai pegar o Curitiba fora de casa, que é um confronto direto também. Mas o Curitiba, para mim, já é causa abraçada. O Curitiba, para mim, já está rebaixado. Para mim, na minha opinião, o Curitiba já está rebaixado. Sim. É um confronto que o Bahia tem tudo para, pelo menos, empatar. Pelo menos sair com um ponto nesse jogo aí contra o Curitiba. Então, o Santos tem que chegar na Bahia para enfrentar o Bahia fora da zona de rebaixamento. Se o Curitiba conseguir vencer ou empatar o Bahia. Porque o jogo é dia 14, o jogo do Santos aqui acho que é dia 15, se eu não estou enganado. Contra o Cruzeiro. Não, é dia 14 também. Os jogos vão acontecer no mesmo momento. Se o Bahia não vencer o Curitiba, o Santos tem obrigação de chegar lá na Fonte Nova, fora da zona, e o Bahia dentro. Porque é um ponto que distancia as duas equipes. O Santos vai ter um jogo em casa, e se não conseguir fazer valer a sua força dentro de casa, não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Se o Santos não ganha esse jogo contra o Cruzeiro e o Bahia vence lá o Curitiba, a situação vai ficar muito delicada para o Santos. O Santos precisa chegar nesse jogo fora da zona de rebaixamento e tem a possibilidade. Cara, o Santos ele tem uma sequência muito difícil, cara. É isso que me deixa mais desanimado. O campeonato inteiro do Santos é muito difícil, porque ele é o pior time do campeonato. O Santos vai pegar o Cruzeiro, que o Cruzeiro vem com a corda no pescoçaço também, muitos jogos sem ganhar, pega o Cruzeiro em casa.
Depois pega o Bahia na Fonte Nova, onde eu tenho certeza que a Fonte Nova vai estar um caldeirão. Eu tenho certeza que a Fonte Nova vai estar um caldeirão. É um Se time achar que treme, né? que o América ontem tava pressão, algo do tipo, Nem tava. não tinha vazio. E o Santos tomou 2-0, vai vir enfrentar o Bahia na Fonte Nova agora. Aí você viu que é pressão. Depois o Santos pega o Vasco. O Vasco, cara. O Vasco é o... Ainda acho que é mais confronto direto do que o Bahia. Na minha opinião. O Vasco que vem gradualmente, assim, sendo menos pior. E depois do Vasco, o Santos vai pegar o Palmeiras num clássico no Allianz Parque. Então, assim, cara, eu não posso cravar ainda, mas eu acho que a situação do Santos, ela tá respirando por aparelhos. Esses 3 jogos vão ditar muito que o Santos vai ser no resto da temporada. Antes do Palmeiras tem o Red Bull Bragantino, deve ser desmarcado esse jogo, porque tá no dia 7 do Palmeiras, é dia 8, um dos 2 jogos vai ser desmarcado. Mas tem o Bragantino, tem o Palmeiras, vai ter Internacional fora, Corinthians é fora, Flamengo é fora, Goiás, que é outro que você acha que não, mas eu acho que tá ali no bolo ainda, é fora. Então, tipo, é uma situação muito difícil. Vai jogar contra o líder fora. Fora, exatamente. Então, é complicado. É uma situação que, né, vamos ver depois do jogo contra o Cruzeiro, depois dessa sequência de 3 jogos, a gente vai saber como o Santos vai estar e se a gente vai esperar realmente o pior ou se vamos ter o mínimo de esperança. Bom, acho que é isso, né? Falando bastante, já tá dando quase 50 minutos de podcast, mas também são... 50 minutos não, 1h20. 1h20 de podcast. Não, de ligação. Aqui na gravação tá 50 minutos. 50 minutos. Então, tamo aí, rapaziada. Episódio muito longo para vocês aí. Aparecemos e fizemos um episódio bem longo, bem completo. Sim, exatamente. E precisava, né? A gente precisava falar dos 4 times. E quando a gente fala dos 4 times, é longo mesmo, não tem o que fazer. Mas a gente vai tentar dividir algumas pílulas aí para vocês conseguirem acompanhar melhor. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu esqueci de falar no começo, mas vou falar agora. Siga a gente no Instagram, se inscreva no nosso canal, siga a gente lá no Spotify. TikTok também. TikTok também, para dar essa força aí pra gente, que a gente tá fazendo um trabalho, trazendo conteúdo aí para vocês. E vocês dão essa força aí pra gente com o seu like. E não é fácil pra gente estar fazendo isso aí, cada um aqui tem seus compromissos, tem suas coisas para fazer, mas nós estamos fazendo em prol de um sonho particular de cada um. Então, rapaziada, colabore com a gente aí para que a gente possa continuar fazendo isso aí para vocês. Exatamente. E se despede aí, Olivier, já que você já começou a falar. Obrigado por mais uma vez estar aqui com o Guilherme também, é um grande prazer e eu gosto sempre de estar aqui gravando episódios para vocês, falando um pouco das minhas opiniões. E aguardo vocês na próxima, rapaziada. Muito obrigado. Essa semana aí tem vídeo meu saindo, virada Icon, que será para o torcedor São Paulino, será de uma grande lenda aí do São Paulo. Então, vamos aí que tem bastante conteúdo chegando e novidade para vocês. Exatamente, a televisão deu o papo. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Tamo junto, falou e até a próxima.